JB, hoje eu estou olhos nos olhos com uma psicóloga social doutorada pela USP. Atuou em serviços públicos de saúde, participou de pesquisas acadêmicas e de projetos sociais na área da economia solidária. Descontraída e bem-humorada, lançou um canal no YouTube, o Falatório com Gisela. Falo de Gisela Monteiro. Que bom que você está aqui comigo, querida. Muito obrigada. Agradeço. Fiquei feliz com o convite. Que bom. Olha, de psicóloga a youtuber, como é que aconteceu isso? Qual o seu objetivo? Então, aconteceu porque eu dei aula há muito tempo na Unisantos, 20 e tantos anos, e aí a gente acaba tendo um certo traquejo de falar, e os alunos diziam que eu tinha um jeito bom de dar aula, porque a gente compete hoje com o celular, né? Então, a aula tem que ser movimentada, eu tenho um traço de bom humor que é da família, e aí eu senti que talvez pudesse seguir esse caminho. E aí eu parei de dar aula e resolvi fazer desde julho do ano passado, ainda vamos fazer um ano, né? Com uma jornalista que me ajuda, a Juliana Molinari, a gente fez o canal. E estamos experimentando e entendendo como é que é isso, porque para mim é uma novidade, né? Então, Com certeza, você vivia no seu consultório. Exatamente. Dando aulas, exatamente, né? Agora, você me fala, do que se trata o Falatório, para quem ainda não te viu no canal, e como é que você escolhe os temas, porque você aborda temas bem diferentes, não é isso, Gisela? E aí? Então, a gente discute uma pauta. O que ajudou, né? O meu marido é jornalista e trabalha em televisão também, e ele meio que falou do tempo, de a gente ter vídeos curtos. Então, não é uma aula que eu dou, é um comentário sobre o assunto em torno de 5 minutos. Como você escolhe o tema? E a gente escolhe pelo que a gente vê que se discute atualmente. Por exemplo, essa história da baleia azul, eu já tinha previsto e programado uma palestra sobre comportamento transgressor de adolescente. E nesse período veio essa história da baleia azul, aquele seriado 13 Reasons Why, sobre suicídio e tal. Sim, uma loucura. Então a gente discute vingança, abandono, como educar as crianças, dicas, né? Eu sempre tento uma característica, dar alguma dica prática, né? Falar de alguma coisa. E tem uns mais bem-humorados sobre o uso de palavrão até. Esse assunto baleia azul nós vamos abordar ainda no programa, que eu quero falar com você sobre isso. Tá. Agora, no consultório, você atende muitos adolescentes, pelo que eu soube, confere, tá certo? A faixa etária, o que você acha dessa faixa, dessa juventude atual? Como é que você está vendo? Você foca a idade que você quiser, de 12, 13 a 17? 18, é muito... A gente vê adolescentes de 30, né? Ah, bom, isso é verdade. Não, eu pego até 20 anos, de 12, 13 até uns 20 anos, né? Eu acho hoje, assim, eu acho que é mais difícil ser adolescente hoje, porque o futuro, a gente, na minha adolescência, na sua, a gente tinha uma perspectiva de futuro de um mundo mais justo, com menos miséria, com mais igualdade, mais distribuição de renda e tal. Hoje a gente tem um futuro muito nebuloso, muito sombrio, né? A gente não sabe, por exemplo, no Brasil, o que vai ser da gente ano que vem, né? Não temos A gente não ideia. sabe o mês que vem, né? Que dirá o ano que vem. Então, e se pode, hoje, por exemplo, você pode estudar em qualquer lugar do mundo, a quantidade de profissões, a faculdade não garante mais trabalho, emprego, né? Hoje já o pós-graduação é um diferencial. Você tem pessoas que fazem design de games, que fazem a parte de estética, ou que é um empreendedor, que você não precisa necessariamente ter faculdade para ter sucesso, digo, para ter uma profissão e uma renda. Sem dúvida. Então, eu acho que ser jovem hoje é um pouco mais complicado. E, portanto, acho que a gente tem que estar junto, tem que estar tentando entender qual é essa realidade, né? Concordo. Agora, sim, as carências, porque você vê jovens que se suicidam. Hoje existe esse problema muito, muito recorrente. Quais são as maiores queixas, as maiores carências e até as maiores alegrias? O que alegra um jovem hoje? Eu acho que o alegra, o que sempre alegrou desafio, criatividade. A adolescência tem como característica poder planejar, é o período onde você consegue planejar um futuro, pensar num futuro. Sim. E eles ainda acreditam que podem mudar o mundo, né?
Isso é muito saudável, eu acho. Porque na hora positivo. Que eles deixarem de achar que eles podem mudar o mundo, a gente tá mal. Mal, acaba a esperança, né? acaba a luta, acaba a criatividade, acaba a vontade de vencer. Mas isso, em termos de queixas e carências. As dores da alma, né, que a gente pode dizer, as tristezas, as questões, acho que são as mesmas, né, de se sentir não amado, não reconhecido, de ter dificuldade de falar de si, de escolher, porque a identidade está se desenvolvendo ainda. Então, o que eu vou fazer? Toda a cobrança social, eu vejo, às vezes as escolas cobram muitíssimo de que você tem que saber que faculdade tem que ir para faculdade boa. Será que eu, por exemplo, com 17 anos, fiz um curso, me formei arquiteta, fiz 5 anos de faculdade, comecei a trabalhar, não gostei muito, enveredei pela psicologia, me formei aos 30, né? Sim. As faculdades eram mais baratas do que hoje, proporcionalmente falando. Mas eu tive essa oportunidade de fazer uma outra escolha. Então, por exemplo, eu acho que dê tempo para eles pensarem, né? Tira um ano sabático, se forma. Hoje tem uma pressão que às vezes nem é de dentro de casa, mas social, de que você tem que saber quem você é, para onde que você vai, o que você quer fazer da vida. E acho isso pesado, né? É pesado. Agora, eu estranho e perguntei para você sobre queixas, carências, porque, por exemplo, a depressão hoje é uma epidemia. E eu penso, mas por que, meu Deus? Se hoje os pais nunca conversaram tão abertamente, como você falou de tempos atrás, nós não tínhamos essa conversa tão aberta. Os canais de informação não eram tantos quanto hoje. E como que jovem entra em depressão? Isto me causa uma dúvida. Qual é o erro uma que certa existe incompatibilidade. Qual é o erro que existe nesse percurso? Então, a gente quando fala em depressão, é um termo genérico de uma doença que tem um espectro variável. E amplo, né? E amplo. Então, você pode ter traços na família, histórico, né? Que isso já tem um certo peso. E acho que, se a gente pudesse dar uma definição bem rápida da depressão, é uma dificuldade em agir, em fazer, em tomar a frente, em viver, né? Então, a depressão, às vezes, ela pode ser, e muitas vezes relacionada a alguma perda, né? Uma depressão que não é que você é deprimida, você está deprimida porque perdeu o emprego, uma relação amorosa, uma situação econômica, às vezes familiar. Uma insatisfação maior também é rotulada hoje, porque tudo é depressão. Exatamente. Também, né? Então, essa coisa do adolescente, essa instabilidade que é característica, se ele passa um tempo mais introspectivo, mais recluso, mais na dele. Porque assim, se alguém te falar, Clara, eu trabalho 14 horas por dia, né? A gente vai falar, nossa, que legal, a pessoa acorda, faz 1000 coisas. Se a pessoa fala, puxa, Clara, eu não consigo trabalhar antes das 11 da manhã porque eu tenho dificuldade, eu não tenho vontade, a gente já pensa que está deprimido, que está mal, ou que é preguiçoso, que é vagabundo, que é folgado. Né? É verdade. Então, qualquer coisa que não seja uma hiperatividade, ela já é vista socialmente como entendeu? Um baixo astral, exatamente. Uma coisa como chamam. Agora, e a internet para esses jovens não está um excesso? Tá. Eu acho que assim, as redes sociais, por exemplo, o que você vê é só o lado A da vida, né? Porque é todo mundo feliz, bacana, ninguém tem mau humor de manhã, ninguém é chato, ninguém é enrolado. Tudo é lindo, maravilhoso. Isso. Os jogos absorvem, principalmente os meninos, que ficam horas e horas. Eu acho muito complicado, eu acho que tem que limitar. Um jeito de ter interesse pela vida é viver. É sair por aí, é ir na casa de amigo, é ir pra praia, é praticar um esporte. Sem dúvida. Cultura, é música, é arte, tem muita coisa interessante. Então, acho que a gente também tem que tentar dar oportunidade para que ele veja outras coisas além do mundo, né? Ou que é desse tamanho, ou é desse tamanho, ou é desse tamanho, que ele dá uma recompensa instantânea, mas a vida não é assim, né? Não. Vamos voltar para o falatório? Vamos. Você já recebeu críticas? Então, até uma coisa curiosa, o primeiro vídeo que eu fiz, ele teve muita
o segundo, acho, né, sobre o palavrão. Eu dei aula há 20 anos e eu falo palavrão. Eu falo palavrão dando aula. Mas eu digo que o nome do vídeo é advérbio de intensidade. Porque eu nunca xinguei ninguém, nunca nenhum aluno reclamou de mim, porque a gente fala... Né? Com naturalidade, como dando um ênfase. Exatamente. Exatamente. Nossa senhora, né? Você chuta alguma coisa, você fala um palavrão, melhora a dor. Do que você fala, puxa vida, chutei uma pedra. E aí, o ano passado, em janeiro, a coordenadora do curso veio dizer que um aluno reclamou de mim, porque eu falava palavrão na aula. E esse foi o mote de eu fazer o vídeo sobre o palavrão, e teve 11 mil visualizações sem a gente trabalhar. Né? Sim, funcionar. Que coisa curiosa. E é uma coisa que é um traço, o bom humor e esse jeito meu, assim, se eu tiver que, numa situação mais íntima, porque você dá aula para a mesma sala 1 ano, né? Claro. Então você cria uma certa intimidade. Sem dúvida. Se eu não puder ser eu mesma, é difícil. Fica difícil. Aí fica muito difícil. E você sabe, eu estava pensando, você já pensou como você reagiria se você visse uma crítica séria nesse canal? Não, já teve alguns comentários. Eu, pelo menos, não me lembro de uma crítica muito enfática. Mas a gente, na medida em que a gente está exposto publicamente, pode ser que venham críticas. E as pessoas têm direito a falar, né? Eu tento, por exemplo... Você tiraria de letra, eu tenho a impressão. Ah, não sei. Não sei. Você me parece tão espontânea, eu tenho certeza. Por exemplo, eu não comento política, né? Porque religião... a gente pode falar de coisas subjacentes a isso. Por exemplo, a gente está pensando em falar alguma coisa sobre a corrupção, né? Por que alguém se torna corrupto? Que mecanismo de entrada teria isso? E é o poder, é o dinheiro, é o status, né? E aí, independente de partido, né? Mas de falar isso como um todo, que a gente vê muito na política, mas também vê fora dela, né? Também. Então, eu não sei, então a gente tem que, na medida que a gente está pondo a cara, dá a cara a tapa, a gente corre esse risco, esse risco e tem que sair. Agora, voltando à baleia azul, pelo amor de Deus, você vai terminar me mandando uma mensagem para esses pais, para esses jovens. Agora, é um desvio de padrões da sociedade muito forte, não é? Eu gostaria de chegar a uma conclusão, eu sei que é difícil, mas... Gisela, que desvio é esse que leva esses jovens a se cortarem até chegarem à morte como ganhando o jogo da morte? Então, Clara, a gente tem visto, tem um repórter, um jornalista da Bandeirantes que seguiu alguns casos. A gente não tem aqui provas de que isso tenha acontecido por causa do jogo. O suicídio em si, então, assim, eu gostaria de dizer do que chama atenção o suicídio na adolescência. O suicídio, acho que é um drama, uma situação dificílima em qualquer idade, mas ainda na adolescência, né? Então, chama atenção de que eu não acredito que um jogo vá levar alguém a se matar. O jogo, ele vem apresentado para insights em páginas de pessoas interessadas. Por exemplo, a anorexia. Tem páginas estimulando a anorexia. Se eu quero ser anoréxica, eu já vou procurar. Então já há um interesse, é o contrário, né? O adolescente que pensa em suicídio, que vai atrás desse tipo de coisa. Eu falo, é justamente esse desvio que tem já no adolescente. Então, o que a gente tem é de dado da Organização Mundial de Saúde dizendo que 90% dos casos de suicídio na adolescência tem a ver com doença mental. Né? Eu não duvido. Então, assim, já são casos de depressão. Infelizmente, eu gostaria de ter o que dizer para dizer, olha, faça isso que você garante que seu filho e sua filha nunca tentará. Não há como a gente garantir. A gente acompanhar, tentar estar sempre junto, estar perto. Essa é a mensagem que você já está passando, que eu quero que você passe mesmo. Não é ter a senha do celular, não é a invasão, não é filmar, não é obrigar. É acompanhar. Quem são os amigos, que lugares frequenta, chama os amigos para dentro da sua casa, oferece. Então, se você está restringindo, por exemplo, o jogo online a 2 horas por dia, que eu acho que está de bom tamanho, o que ele faz fora disso? Ele frequenta um clube, ele vai para a praia, ele vai para casa de amigo, ele vai praticar um esporte, ele vai jogar xadrez, ele vai ler, vai praticar, ouvir música, tocar um instrumento. Coisas não faltam.
Perfeito. Né? Então, eu acho que tem que acompanhar. Não quer dizer que você tem que parar de trabalhar, que você tem que se grudar no seu filho, na sua filha, que senão você vai criar um outro problema para ele e para você, que Com é ficar... certeza. Né? Mas eu acho que é isso, perceber muitas diferenças. Por exemplo, se ele fica muito introspectivo, se ele fica muito voltado, muito fechado, falando de morte, não só de suicídio, mas falando de falta das pessoas, de perda. Na dúvida, procura ajuda. É preferível pecar pelo excesso do que pela falta. Perfeito. Conversa na escola, conversa com o pediatra, com o médico, com o irmão mais velho. O próprio comportamento do jovem, do adolescente, pode dar já sinais. Denuncia Isso. de que a coisa não está perfeitamente Exatamente. bem. Gisela, qual é a palavra que conduz a sua vida? Eu acho que é alegria. Eu sou alegre, acho que é uma característica minha. Que bom. Muito obrigada, querida, por você ter vindo. Eu que agradeço demais. Você trouxe esclarecimentos ótimos aqui para nós e pode fazer um convite para o pessoal acompanhar você no falatório. Eu ainda fico meio constrangida dessas coisas, não sei, né? Psicólogo não é treinado para falar de si mesmo, né? Uhum. Mas aqui eu peço que você visite a página, um canal no YouTube, uma página no Facebook, Falatório com Gisela. Assista os vídeos, acho que deve ter perto de uns 50 vídeos aí. Diga a sua opinião, sugira assuntos, né? Perfeito. Eu acho que também me ajuda. Agradeço muito. Obrigada, querida. JB, eu acabo de conversar com a psicóloga Gisela Monteiro, que agora está com um canal no YouTube, Falatório com Gisela. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.